Sejam todos vocês bem-vindos. O dia hoje é mais do que especial, né? Falar um pouco sobre essa rotina. Eu brinco muito aqui com o meu sócio, com o meu mentor também, né, Valdo Souza, sobre rotina e disciplina. Por mais que todo empresário ele precise ter disciplina na sua vida, na sua atividade, não tem como fugir da rotina. E a gente brinca que nós temos no Legacy Business Club a rotina licitatória, rotina empresarial. E vamos falar um pouco hoje sobre a nossa rotina. Muito bem. O que aconteceu desde do primeiro amanhã, dentro do clube, dentro da nossa atividade. E aí, nós estamos saindo agora, exatamente às 13 horas e 20 minutos, daqui do Estúdio Band, Salvador, a Central, Nordeste. E eu gostaria primeiro de ouvir você, o Valdo Souza. Muito bem. Qual a sua visão desse dia de hoje, de tudo que está sendo desenvolvido para esse empresariado que está aqui nos ouvindo, nossos mentorados, nossos parceiros. Traz um pouco para a gente aí, Vamos faz esse aproveitar. briefing para depois a gente começar na temática. Vamos pensando sobre o aspecto da rotina para reuniões. É um processo que a gente esquece. A gente muitas vezes é tomado por compromissos, ou que a gente agenda, ou que alguém agenda para nós. E existe um momento que a gente precisa se preparar para reuniões. E esquecemos de fazer isso, né? Muitas vezes uma coisa que eu tenho muito, a gente fala muito, eu e o Alberto, que também é o meu mentor, esse papo que ele fala que eu sou mentor dele, a gente fica nessa brincadeira, mas a grande verdade, que é entendimento quando a gente vai para reunião, que a gente detesta aqui no Legacy, é reunião para marcar reunião. Perfeito. Se não está claro, diga. O que seria reunião para marcar reunião? Reunião para marcar reunião é reunião vazia, que você tem, em teoria, reunião para tomar cafezinho, reunião para marcar a próxima reunião porque você não decide nada, reunião que não sai com plano de ação objetivo e claro, porque senão é uma reunião que é bacana, relacionamento, mas que não gera valor agregado para ninguém e para nada. Vou aproveitar aqui que eu vou explorar meu mentor, tá? Muito bem. Qual é a dica que você passaria aqui para os Muito nossos bem. mentorados, membros, que estão assistindo até o nosso programa Boa. aqui, para ter uma reunião efetiva? Primeira coisa que é essencial é entender qual o objetivo da reunião. Você foi convidado para ela ou você convidou alguém, você tem uma intenção objetiva para isso. Então, muitas vezes, vamos para 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo é: eu fui convidado para uma reunião, alguém quer falar comigo. O briefing inicial é necessário. Quem é com quem você vai falar? Quem são as pessoas que vão estar participando dessa reunião? Qual é o teu ou o objetivo pela qual a pessoa quis falar com você? Porque muitas vezes você já corta pela metade. A pessoa vem para cá para ter um seguinte objetivo atendido. E você sabe que você não terá condições de atender esse objetivo. Então não enrola, também não fica enrolando ninguém. Tá. Diga efetivamente, seja claro. Então o objetivo número 1 é com quem eu vou falar. Segundo é qual é o tema que vai ser abordado. Se foi você que priorizou o tema, você pediu essa reunião, qual é o teu objetivo? A gente precisa ter 2 coisas muito, eu diria assim, 2 coisas, mas 3 possíveis saídas. 2 coisas é com que eu me relaciono, o tempo que eu tenho para poder executar essa reunião. Por quê? Porque tem pessoas que precisam estar com você para falar, e o teu tempo está te travando. O segundo ponto é, quando a gente fala muito sobre aspecto de objetivo, é de que maneira eu quero me relacionar. Essa reunião é uma reunião que você vai ter uma ambiência para poder sentar, tranquilidade, vai mostrar algum material, vai ver algum material. Você consegue estudar antecipadamente a pessoa, o perfil, o objetivo pela qual você está na reunião. Essas 2 coisas são essenciais. Qual é o terceiro ponto que você comentou, Valdo? Objetivamente, o que acontece depois dela. Sei com quem eu vou falar, sei quais são os objetivos da reunião. Quando eu sair de lá, o que eu quero conquistar? Eu quero conquistar um fechamento? Então você precisa saber daquele momento. Estou aqui nesta reunião para falar sobre esse tema com você, que é fulano de tal, entendendo que você tem a capacidade de atender aos meus objetivos. E o meu objetivo é fechar um negócio com você. Mas isso não é um tipo de coisa que se fala. Ao contrário, é o que se fala. É aí que você torna algo intencionalmente claro. Quero fechar um negócio, quero apenas me relacionar com você, quero te conhecer. Se isso não acontece, gente, é reunião para marcar reunião. Então, efetivamente, são 3 pontos importantes. Agora, deixa eu dar uma sugestão antes disso. Será que realmente você quer uma reunião ou você apenas quer consumir detalhes, informações que você acha que uma reunião vai te trazer? Deixa eu aproveitar, porque eu vendo muito tecnologia. A coisa mais simples hoje é você pesquisar temas, pessoas e negócios. Então, antes de qualquer coisa, antes de você marcar reuniões, faça esse dever de casa. Tem um tema que você quer, tem um negócio que você quer, vá na internet pesquisar. Você pegar hoje qualquer inteligência artificial, pergunte para ele, bata um papo com ele, como se ele fosse, então,
a pessoa que fosse marcar a reunião, mas tente validar com ele a temática, com quem você deveria se relacionar e os objetivos da reunião. Faça isso como dever de casa. Por quê? Talvez você tenha vários dados, vários pontos, informações que você não está percebendo, pontos cegos, ou talvez você vai economizar uma reunião falha e vazia. Porque, gente, quando a gente vai para uma reunião que a gente conhece as pessoas, menos mal você já ganhou a audiência, já ganhou a atenção dessa pessoa. A pior coisa que tem é quando você vai fazer uma reunião com o Alberto não te conhece, e nos primeiros 15 minutos ele está achando que está perdendo tempo com você. Você não só perdeu de ter um grande parceiro, um grande amigo para novos negócios, como você queimou a sua imagem. Você não foi objetivo, você não me disse o que você queria, e o Alberto não tem tempo para perder. Então, eu dou essa dica, né? 3 pontos a serem pensados, pessoa, meus objetivos claros de que tem que ser feito e fazer essa análise do que eu estou buscando como definição final da reunião. E mais do que isso, aí o terceiro ponto é dá uma estudada antes, pô. Dá uma pensada antes sobre esse aspecto. Faz o dever de casa. Faz o dever de casa. Vamos falar dessa reunião da Band, agora como definição? Agora você me trouxe um ponto que muitos empresários, ele vão para uma reunião que é de negócios. Reunião de negócios, a finalidade é business, é o negócio, né? E quando a gente fala a gente tem uma trilogia muito bem definida e clara no Legacy Business Club, que é conhecimento, conexões, estratégica e resultado. Ok. Quando você fala de esse empresário buscar conhecimento, estudar, e tudo isso é conhecimento específico. Antes da matéria que vai ser tratada, de forma objetiva, ele vai se conectar a outra pessoa, por isso que é uma reunião, a necessidade de uma conexão. Tá bom? Para quê? Para ter resultado que ele busca. Então fica muito bem claro tudo isso que a gente traz. E aí você trouxe a questão de agenda. Fala um pouco a importância, antes de entrar nessa temática da Band, que a gente acabou de sair dessa reunião, de proteger a agenda. O que é agenda? O que é o tempo na sua visão? O que a gente traz hoje dentro desse universo Legacy Business relacionado ao tempo? Tempo é o que você tem de mais valioso na tua vida. Se bem utilizado e bem investido, grandes resultados você terá. Se é algo solto que você está para preencher o dia, para depois chegar no final do dia e dizer que está cansado, porque você fez muita coisa e a sensação que nada com qualidade e com resultado, significa que você não protegeu de maneira objetiva o teu tempo. Então, tempo é algo escasso na vida do ser humano e no empreendedor não é diferente. O ponto efetivo para proteger tem uma palavrinha interessante, uma analogia interessante, Alberto, que é assim, o quanto você é interessante e o quanto você é interesseiro. Quando você vai para ter um cuidado com a tua agenda em horários, tempo de começar e terminar uma reunião, buscando o objetivo final, para não ter que marcar a próxima. Não vamos nos encontrar na próxima reunião. E a pergunta é, por que a gente não faz uma reunião só para resolver as coisas? É muito sobre ser interessante ou interesseiro. Então, minha primeira sugestão para que isso aconteça e protegendo a tua agenda é de que maneira você consegue se reunir com alguém e de que maneira você precisa se preocupar em ser interessante para esta outra pessoa. Porque se relacionar com outra pessoa que você disse, Alberto, é sobre isso. De que maneira na Band o Legacy se torna um parceiro, uma pessoa que ele pode dialogar de maneira interessante para a Band e não interesseira pelo veículo de comunicação que ela é. Uma reunião de negócio com um próximo empresário, um próximo empreendedor. De que maneira eu sou interessante do lado de lá. Então comece este planejamento protegendo a sua agenda por tempo, sendo algo interessante para o outro, para o interlocutor. Perfeito. Segundo ponto importante, uma vez que a primeira fase você passou, você conseguiu adquirir o rapport, a conectividade, o relacionamento sendo interessante, agora você começa a olhar para os seus planejamentos. Uma coisa que me entorpece numa reunião é o famoso atropelo mental. É uma reunião de 1 hora, o cara passa 40 minutos tentando se vender, se entregar, contar a sua história, porque quando eu era uma criança pequena lá em Barbacena, cara, talvez naquele momento eu não estou pronto para ficar escutando você, ser teu psicólogo e escutar 40 minutos da tua história. Objetivamente você se tornou interessante para mim, você protegeu a minha agenda e a sua, e agora você vai ser claro no teu objetivo da nossa reunião. Agora você se tornou uma pessoa interessante para mim, ou eu sou uma pessoa interessante para você. Isso é um detalhe tão pequeno que as pessoas esquecem. Então eu vou para a reunião com o Alberto olhando só para os meus interesses, só para as minhas necessidades, e estrago ainda mais a agenda, levando 15 minutos, 1 hora, 40 minutos contando a minha história, ou falando de futebol, não que o rapport, o quebra-gelo não seja necessário, mas ele tem que ter de maneira objetiva um ponto de ser interessante naquela reunião. Se não, amigo, você nada mais é do que um contador de história,
um atropelador de mentes que no final da conversa, nos últimos 5 minutos, apenas se parece uma pessoa interesseira. Você não me trouxe nada de novo e eu fico literalmente, vou fazer um negócio que você queira fazer, dizendo sim ou não para você. Pega essa dica. Pega essa dica. Eu não sei se... Eu não sei se... Tá aí, tá gravando. Tá aqui, ó, pega essa dica. Cuidado para não ser uma pessoa interesseira e sempre interessante. Agora, nós descobrimos aqui o quão importante é proteger a agenda, ser objetivo dentro dessa reunião. Se você for falar de negócio, fala de negócios. Tá? Pode fazer um rapport lá para você se conectar, deve, desde que seja propício para isso. Fala um pouco sobre esse momento que o Legacy Business, a convite da Band, Nordeste, Bahia, dentro de tudo aquilo que o Legacy vem se propondo para o cenário baiano, Nordeste, Brasil, um pouco sobre esse encontro de hoje, esse contato de hoje, o que é que pode ser explorado dentro dessa parceria, principalmente para o empresariado. Alberto, primeiro, o Legacy está provando que ele é necessário. Ele se prova que ele é necessário quando a Band nos convida, porque foi um dos nossos eventos em Alagoinhas e disse, poxa, vocês conseguem se comunicar com o empresário e o empreendedor da maneira que eu, Band, apesar de existir há muito mais tempo que vocês, não consigo. Vocês encontraram a maneira de ter o dialeto, o idioma do empreendedor e empresário. Ou seja, por que a gente consegue fazer isso? Porque nós somos exatamente pares. A Band é um veículo de comunicação que fala para todo mundo, mas quando ele quer falar com outro empresário e empreendedor, não é o Saad que senta com a gente para conversar. São os seus funcionários que estão vendendo um produto. E aí, sobre esse aspecto, antes de falar desta reunião específica, eu queria lembrar sobre isso. Você, empreendedor e empresário, quando foi que você parou para voltar a acessar os seus clientes, ouvindo, tendo uma escuta ativa para que você possa se comunicar melhor? Ouvir o que eles querem saber. Então, assim, em que momento você fez aí uma visita ao seu cliente, você foi até o negócio dele, você conseguiu marcar um almoço com ele e falar, e aí, Alberto, me fala como é que estão os teus negócios, me fala de que maneira talvez eu consiga te ajudar, de que forma eu te ajudo, de que maneira eu estou te complicando. Esta relação empresário-empresário abre uma fronteira de comunicação que a Band nos convida para que a gente ajude a eles nesse ponto. Se eu fosse você, eu tava com caneta e papel na mão para a segunda dica, escuta ativa. O que você pode estar precisando para continuar alavancando seu negócio, tendo uma reciprocidade da sua clientela, é ter escuta ativa. Atenção para ele, o quanto é importante, né, Val? Então tem uma terceira dica aí para vocês. Tome muito cuidado, principalmente para quem está crescendo, de esquecer, né? Quando você cresce, você acaba esquecendo de pensar que você é uma startup todo santo dia. Waldo, como assim? Eu explico. Sabe quando você tem aquelas consultorias que dizem assim, olha, aqui nesta empresa se compra desta maneira. Aí escreve seu manual e a gente passa a vida inteira naquele manual. Aqui nessa empresa se contrata dessa maneira, aqui nessa empresa se demite dessa maneira. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Isso foi importante na década de 80. Na década de 80, muitas pessoas faziam muitas coisas sem se preocupar em otimizar. Então as pessoas organizaram seus procedimentos para que pudesse ter uma melhor organização. Isso não é trilho, isso é trilha, isso é orientação. Não é 100% sempre assim. E você cresce, quando você cresce, o rio está cheio, você fala, está tudo funcionando, o time que está ganhando não se mexe. Se mexe sim porque você quer continuar crescendo. Empresa que não está sempre crescendo está caindo, está quebrando. Então, terceira dica importante, aí eu acho que nas dicas que o Alberto está sugerindo, eu vou dar essa. Revisite a todo instante os teus processos e procedimentos e não determine embaixo de uma pedra que a tua empresa só é assim. A sua empresa é o que precisa ser para crescer, para consolidar e para ser exponencial. Então, sobre Band. O que a Band faz? Ela tem um veículo de comunicação, a especialidade dela é se comunicar e está perguntando para o Legacy como eu me comunico para poder oferecer um portfólio de coisas que eu tenho, que eu não consigo me comunicar e explicar para você, empresário do interior da Bahia, para você, empresário do interior do Brasil, para você, empresário da grande capital de São Paulo, que a Band é um veículo de comunicação que está pronta para estar com você. E a gente deu risada com isso, porque a gente fala, por que você não se comunica com a gente? Eu nem sabia que você existia. Eu sempre achei que era caro você anunciar coisas na televisão, porque um dia alguém me disse, porque eu ouvi isso em algum lugar. Gente, a Band disse para nós, não, eu estou pronto para o pequeno, médio, grande, gigante empresário estar comigo. Eu falo, fala isso para todo mundo. E a resposta é, não sei falar. Falei, então o Legacy é importante para isso. Por que isso é importante nessa comunicação? Porque a gente chama de diagnóstico na comunicação.
Eu só posso oferecer para você, mentorado Legacy, um produto Band que vai fazer você faturar mais ou buscar nova receita se eu souber das suas necessidades. Aí vem um ponto que o Alberto comentou, escutativa é isso. Deixa primeiro eu diagnosticar a tua necessidade, empresário, para que eu possa sugerir a você um produto bom, para que a Band possa te ajudar a vender mais. Mas eu preciso ter uma escutativa para diagnosticar. Façam isso com seus clientes, façam isso com seus funcionários, façam isso com seus fornecedores. Ouça, entenda, compreenda de que maneira isso faz potência e aí sim você aplica seu planejamento. Então a reunião da Band hoje foi com isso, com esse intuito. A gente veio para, apesar de, você parece que é algo que é estranho, né? Uma empresa de comunicação perguntando para o Legacy como me comunicar. A gente entende que eles estão apenas amarrados a critérios e procedimentos e processos do passado. Um executivo dele nos aborda, pede para vir para uma reunião. A primeira preocupação que ele teve foi nos apresentar o espaço físico, mas ele não disse para mim como é que eu ganho dinheiro com a Band. Então, em algum momento, eu vou sentar com o nosso executivo, que já está virando um grande parceiro nosso, e falar, ó, tua abordagem está ótima, ela me encanta, para entender que você é um veículo de comunicação tão importante quanto as outras que existem no Brasil, mas você não foi claro para mim, eu não tenho tempo para perder. Como é que eu ganho dinheiro com a Band? Como é que a Band me ajuda a crescer meu negócio? Como é que a Band me ajuda a manter os meus melhores funcionários? Como é que a Band me ajuda a olhar para receitas e valores que eu ainda não vi, não percebi? Isso não ficou claro em momento nenhum da reunião, do executivo menor, da executiva maior, e literalmente a gente sai daqui com a reunião para marcar a próxima reunião. Agora, como Legacy, como é que a gente ajuda isso a acontecer? A gente procura entender primeiro qual é o portfólio da Band. Nós precisamos conversar com vocês. No momento que a gente for descobrir de que maneira a Band pode nos ajudar a gerar novas receitas, novos negócios, a gente volta para ter uma reunião com objetividade. Aí... Band, desculpa. Pode. Band, o nosso empreendedor lá de Alagoinhas, o nosso empreendedor lá de Lauro de Freitas, disse que se você cobrir desta maneira, se você entregar um produto com receita recorrente, se você comunicar melhor o lançamento dele, se você apoiar ele durante uma jornada de 1 ano, ele acredita que ele pode fazer um investimento em comunicação com você, Band, e não com outra empresa. Isso é uma reunião objetiva de plano de ação e resultado, não uma reunião outra para marcar outra reunião. Mas a gente percebe o quanto é difícil quando você não adquirir um conhecimento específico e estratégico, ou quando você não bebe numa fonte que atua com muita naturalidade, ter estratégia para usar a comunicação certa na hora certa para obter o resultado desejado. Quando a gente vê a necessidade de clareza que o empresariado precisa para aquela comunicação específica, existe aí um hiato, uma ponte a ser feita. E o que o Legacy ele pode trazer tanto para os nossos mentorados, membros, para aqueles empresários que estão buscando um ambiente certo para utilizar um canhão de comunicação que é a Bandeirantes, Nordeste, Brasil, Bahia ou outros canais? Eu vou responder isso, mas você vai responder melhor isso para mim com a pergunta que eu vou te fazer, mas a resposta vai vir. Quando você, eu chamo muito que eu gosto do nosso estilo de vender, né? A gente é vendedor terrorista, né? A gente pode botar uma bomba em qualquer lugar e ninguém vai desconfiar, porque Alberto é um cara que fala do porteiro ao presidente. Com a mesma atenção, com o mesmo carinho, com a mesma escutativa, da mesma maneira. Então o Alberto faz isso em qualquer lugar onde ele vai. E eu digo para você é empreendedor ou empresário, você faz isso no teu dia a dia? Se você não faz, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Quem não comunica, não consegue ter conexões, e quem não é visto não é comprado. Então eu quero comentar sobre esse fato. Então, Alberto, quero devolver essa questão para você. Por que o Alberto tem essa atitude de dar atenção a toda e qualquer pessoa e não CNPJs? Porque naturalmente é isso, né? É muito comum que alguém fale, quem é o presidente? Ah, o João. Então você vai dar atenção para o João. O Alberto fala do João, a Dona Maria do Cafezinho, porque no final do dia a Dona Maria do Cafezinho faz o melhor café daquela empresa. E naquele momento, muitas vezes, salvou momentos importantes e decisivos do João presidente, porque tinha um café quente que esquentou, além do paladar, também esquentou o coração. Então, Alberto, por que um empresário empreendedor, aí falando de comunicação, gestão e tudo mais, precisa ser comunicador, precisa ter ambiência coerente? Como é que o Legacy apoia esse tipo de atuação e de atitude? Primeiro porque venda é servir, é um estilo de vida. E para a venda se tornar estilo de vida, isso tem que fazer parte do seu dia a dia.
E como isso faz parte do seu dia a dia servindo? Você serve o quê? Um produto, um serviço? E servir, o ambiente propício para você servir é aquele que é posto. Você pode ter uma grande oportunidade da sua melhor venda estar no condomínio do seu prédio, ele pode estar na escola dos seus filhos. Significa que a comunicação é a única coisa que pode interferir você realizar uma grande venda ou você de potencializar uma grande venda. Porque o maior sonho, desejo das pessoas é comprar algo. Acreditem. Perfeito. Todo mundo gosta de comprar, mas detesta ser vendido, né? Porque assim, alguém que vai vender pra gente fica irritado. Mas se eu chegar lá pra comprar no estabelecimento, não tem ninguém pra me atender, eu fico chateado também. Eu adoro comprar, mas não quero que ninguém fique me vendendo. Significa que você só quer uma boa comunicação. Perfeito. Para entender o valor que está sobre aquele produto ou serviço. A venda é feita sem você precisar abrir a boca que está vendendo algo. A pessoa vê valor em comprar. Pessoal, vocês conhecem o Alberto, o sorriso de Alberto, não? Sabe que o sorriso de Alberto aquece corações, sabe disso ou não? Deixa eu explicar como é que funciona essa brincadeira. Alberto falou de se comunicar. Alberto se comunica sem abrir a boca. Ele sorri, ainda que esteja um dia difícil, no dia que ele está se sentindo machucado. Todos nós temos dificuldades na vida, Alberto não é diferente. Mas o sorriso de Alberto, presencialmente, traz luz. Isso é se comunicar. Não sei se já perceberam como é que o Alberto fala do bom dia. Alguém já fez alguma ligação telefônica aqui para o Alberto? Ele vai te dar um bom dia com a sensação de que a pessoa está sorrindo do lado de lá. Olha a importância da comunicação. E eu digo isso de maneira objetiva porque muitos empreendedores nossos dizem: não, olha, eu tenho um sócio, mas o vendedor é fulano, eu não vendo. Pessoal, se vender é se comunicar é viver, né? Todos nós vendemos. Você vendeu o que você disse à sua mãe, né? Que você estava com fome na sua infância, porque você chorou. Era a maneira que você tinha de vender para que você pudesse ter um objetivo que era o alimento. Quando você teve um relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, você se vendeu. Com uma pessoa atraente, carinhosa, enfim, a gente vive a venda do dia a dia. Há um tempo atrás, eu lembro, né? Quando minha mãe me dizia: meu filho vai fazer uma faculdade, e alguém dizia: fulano de tal não deu certo. Oh, coitadinho, não deu certo na vida, foi virar vendedor. Eu não me lembro do meu momento da minha vida de ser executivo e presidente de companhia fora do Brasil, de alguém que tenha alçado a presidência que não tenha passado pela área de vendas. Então, volto ao passo e digo: eu entendo o Alberto terrorista, sobre o conceito que ele atende a todo mundo, que ele tem uma comunicação, ainda que com a boca fechada, ainda que seja um sorriso no coração, através de uma ligação telefônica, porque ele literalmente serve com a sua energia, serve com o seu entendimento para que o próximo, do lado de lá, perceba ele como algo interessante e não interesseiro. Então a gente tem que estar conectando todos os pedaços. Então anota aí. Você falando de anotar, anota aí. Quarta dica. Quarta dica. Servir e comunicar é estilo de vida. Não é vontade, desejo, diferencial. Não tem nada de diferencial. Acredite, quando você serve, as pessoas do lado de lá te veem como uma pessoa interessante. Quando você está servindo, está trazendo um aspecto de comunicação melhor, tudo é mais fácil. Você vender relacionamento, posicionamento, aproximação. No final do dia é um produto, um serviço, mas é no final do dia, gente. Primeiro foi um relacionamento, foi um dia a dia da aproximação efetiva. Então essa anotação é importante. Anota. Servir e sorrir, servir e servir, servir e se comunicar. É essencial para a vida, não é apenas para o teu negócio, não, é do nosso dia a dia. O que mais? E você perguntou sobre como o Legacy poderia te ajudar Boa. Nessa arte da venda. Boa. Primeiro que ambientes, pessoas e experiência é tudo que você precisa para atingir todos os objetivos que você tem. Aquela ideia, aquele projeto, esse sonho, em torná-lo realidade. Acreditem nisso. Propósito, estratégia e coragem mudam realidades. Eu uso muito essa frase. E o Legacy, a gente tem uma trilogia muito clara, definida e objetiva, e você vai poder desfrutar de mesas que outros mentorados, empresários, vai trazer. Total. Os seus históricos de sucesso através desse hub que o Legacy proporciona, que é conhecimento específico. Muitas das vezes você não abre a boca, você não fala porque você desconhece sobre aquilo.
E você trouxe muito bem claro a importância de você pesquisar e estudar. Mais importante do que pesquisar e estudar é ter a informação certa na hora certa, para o momento certo. E o Legacy é isso, conhecimento específico. Alberto, isso me traz a visão de alguns anos atrás, antes de existir o Legacy, antes de a gente estar nesse projeto, que a gente entendeu o propósito e está muito feliz com os resultados, que eu fazia parte de um clube, né? Nesse clube eu tinha como mentor o Joel J. E aí um belo dia o Joel J, num desses encontros que nós tínhamos anuais, ele dizia: toda empresa tem dentro de si uma empresa de educação, seja ela de educação fim ou não. Eu falei, cara, esse cara tá maluco, não tem nada a ver, meu negócio, não tem nada a ver com educação, meu negócio é... Ó, Joel, você viu o que ele pensou lá atrás, né? Tenho certeza que ele não pensa nisso, irmão. Eu sou apaixonado por Joel, porque eu acho que é um cara... Beijão, carinhoso coração, demais, irmão, cara. com saudade de você e de sua energia. Falei isso na última reunião, mandei mensagem para esse bicho, tava com saudade da sua energia. O Joel provou para mim, e para todo mundo que estava naquela reunião, que sim, nós somos uma empresa de educação eterna, não importa o negócio que você tenha. Quando você tem um negócio, você ensinou para o teu vendedor como vender. Você ensinou para o teu empregado ali como fazer a entrega do teu serviço. Você ensinou para os teus filhos o que é empreender com retidão de caráter, com qualidade. Então a gente vive esse ambiente de entendimento empreendedor. O fato é que o Legacy, através da MLS, traz um conceito muito mais forte, além de aprender, que é aprender com um outro ao teu lado. Que vive a tua mesma realidade, que passou pelas suas necessidades, ou que talvez vai passar como próximo passo. Então essa troca de experiência é educação. E aí o que acontece? Isso é o que o Legacy consegue trazer. Então muitas vezes eu vejo isso nas nossas reuniões. Nós estamos mentorando muitas e muitas vezes, um mentorado nosso fala, gente, eu estou com um problema com a minha sociedade. Eu estou no momento, foi muito bom lá atrás, hoje a gente está com uma discordância de raciocínio, pensamento, investimentos. Como é que eu posso resolver esse assunto? A grande verdade é que as respostas, e a resposta para isso está muito nas nossas experiências, mas mais do que isso, está na origem de quem perguntou. Ele até sabe qual é a resposta. Ele até percebe claramente quais seriam os próximos passos. O que está faltando a ele é essa troca, essa experiência aplicada, ou dentro do olho do furacão ele não vê a solução. Se ele pensar um pouquinho fora da caixa, está ali, no lado dele a resposta, mas ele ainda não teve essa possibilidade. Por vários motivos, tá, gente? Muitas vezes uma relação empresarial, de sociedade, pode ser ego, pode ser discrepância de momentos de vida, pode ser experiências pessoais que você levou para a empresa, seja lá o que for, gente. Quando a gente vem para o ambiente do Legacy, que a gente fala muito de ambiência, é porque é a hora que você baixa a guarda, é a hora que você abre o teu coração, porque assim ao teu lado tem outros parceiros, outros mentorados, outros pares, junto ao teu mentor, que você não será julgado, que você será literalmente assim, terá o aspecto da educação, da comunicação, que você falou, que esses exemplos dados e comentados encontraremos soluções. Olha o que aconteceu recentemente na nossa mentoria. Um mentor nosso dizia, cara, eu não sei se eu me separo da minha sociedade, né, porque eu estou querendo investir em outro negócio e o meu sócio não vê valor agregado nisso, ou se eu compro a parte do meu sócio e vou para essa segunda condição porque eu tenho a certeza que isso vai dar certo. E eu dei risada, eu falei, pô, legal, já pode abrir um terceiro negócio chamado Mãe de Iná, né, porque assim, ter certeza que dá certo, eu não sei se vocês, mas como empresário empreendedor, tantas variáveis que podem acontecer podem dizer a você que não deu certo. Daria certo porque a análise financeira tudo fazia sentido, porque o PowerPoint era lindo e funcionava, mas certeza, a única que a gente tem é que existe um Deus glorioso que está aqui para nos ajudar, mas além desse aspecto, eu particularmente acredito que a gente vai viver momentos para entender sobre essa certeza. E qual era a nossa orientação com relação ao Legacy? Vamos pensar um pouquinho juntos? Por que você não pode fazer as duas coisas? Não, porque o meu sócio disse que, quando eu perguntei, quando foi que ele disse isso para você? Nós tivemos essa reunião há 3 anos atrás. Gente, graças ao bom Deus, nós somos pessoas que evoluímos todos os dias e melhoramos a cada dia. Perfeito. E a minha pergunta foi, você já voltou com esse tema para a tua mesa? De maneira diferente, agora mais madura, depois de 3 anos, coisas aconteceram entre vocês, vocês viveram momentos bons e ruins juntos. Por que você não faz essa pergunta novamente? Aborda de maneira mais sutil, pensa de maneira mais estruturada, mostra que através do Legacy você conseguiu trazer outras informações que você não tinha naquele momento. A gente vai te ajudar a fazer esse projeto acontecer, pensando juntos. E a gente fez esse processo. E faz mais ou menos aí uns 15 dias depois dessa conversa, ele voltou e o sócio disse, cara, sabia que eu estava pensando que a gente tinha que encontrar alguma nova solução, porque o nosso negócio já tinha chegado num teto e eu não sabia por onde ir. E essa ideia que agora, depois de 3 anos, lá atrás nós estávamos prontos, agora eu pensei que a gente está melhor, mais consistente. Eu olhei para o nosso amigo, sorri e falei, tá vendo? Era só um momento, era só uma reestruturação e um alinhamento. Legacy é sobre isso, tá, gente?
Legacy é viver a todo instante, validar situações, trocar essas experiências. Nós, quanto mentores, a gente sabe disso. Nós também trazemos muito dessas mentorias para os nossos negócios. Nós somos empresários iguais a vocês, antes mesmo de serem mentores de vocês. Então, olha a importância da comunicação, do alinhamento de venda, de uma reunião efetiva, de pensar de maneira estratégica, de não chegar solto, do ambiente, para que muitas vezes projetos que lá atrás, porque assim, não existe o assim. Nós mudamos e melhoramos a cada dia. Se deem a oportunidade de repensar, se deem a oportunidade de ouvir o seu sócio, se deem a oportunidade de revisitar novos projetos. Por que isso é importante? Porque nós estamos vivos. Temos que agradecer por essas oportunidades e poder testar essas coisas que a gente está aplicando e apresentando no Legacy. Perfeito. Esse foi um pouco da nossa jornada, esse bate-papo aqui itinerante. Jornada Legacy Boa, itinerante. boa. Então, se esse conteúdo ele fez em algum trecho sentido para você, que você possa, primeiro, pega essas dicas, são dicas valiosas de empresário para empresário, não só mentores, mas nós somos empresários como vocês, que bebem em fontes, em ambientes com pessoas que nos ajudam dia após dia. Então, se isso fez sentido para você, primeiro que você curta, né, esse conteúdo. Se tem alguma pergunta que você gostaria de encaminhar para um desses mentores ou algum dos nossos executivos que fazem parte hoje do Legacy Business Club, ou até mesmo outro empresário dentro do seu segmento que nós temos, comenta, faz um comentário, manda pergunta para a gente. Quem sabe no próximo programa a gente não pode trazer isso para você. E se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, dá um like, dá um oi, dá um legalzinho, um joinha. Mas mais importante que isso, gente, de maneira objetiva, tá? Executa o que está anotado, tá bom? Não fica só na anotação, não. Executa. O Alberto adora o fazômetro, porque esse negócio só de planejamento, ideias, anota na agenda. Aí amanhã vai vir outra atividade, outro compromisso, né? Você vai esquecer. Então, além de clicar, compartilhar, comentar, cara, executa, vai pra cima, tá bom? Não perde tempo com esse tipo de coisa, não. E esse é um diferencial muito grande, principalmente entre eu, o Alberto e o Fábio Costa, que é o nosso sócio também, mentor da área de gestão, é porque a gente gosta de planejar, mas a gente ama executar. Boa, verdade. E é por isso que o Legacy é o Legacy. Obrigado por estar com vocês, inclusive. Até o próximo programa. Beijo no coração, turma. Vamos pra cima.